Olá, turma, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Aula de artes hoje e a gente vai falar um pouco sobre as características do Renascimento, certo? Primeiro, nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, arejado e silencioso. Ter todo o seu material próximo a você, livro, caderno, caneta, fones de ouvido e vamos para a aula. As características do Renascimento. Então, vocês já veem aí de início logo uma obra, né? E ela é chamada de O Homem Vitruviano, né? E ela fala sobre a gente encontrar um dia, né? Parte nossa que foi perdida há algum tempo. E ela representa isso. O Renascimento. A característica do Renascimento estão intimamente relacionadas com a época em que foram desenvolvidas, ou seja, a partir do século XV, no período renascentista. Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico e filosófico que despontou na Itália no século XV. O surgimento do Renascimento foi importante para pôr fim à Idade Média, dando início à Idade Moderna. Representou uma das mais importantes mudanças de mentalidade na história da humanidade, visto que foi um movimento de renovação em diversas áreas do conhecimento, filosofia, política, economia, cultura, artes, ciências, dentre outras. Humanismo. O movimento humanista surge como um mote para a valorização do ser humano e da natureza humana, onde o antropocentrismo, homem no centro do mundo, foi sua principal característica. O humanismo foi uma corrente intelectual que destacou na filosofia e nas artes, que desenvolveu o espírito crítico do ser humano. Racionalismo. Ao defender a razão humana, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista, em detrimento à fé medieval. Com ele, o empirismo ou a valorização da experiência foram essenciais para a mudança de mentalidade no período do Renascimento. Note que o racionalismo está intimamente relacionado com a expansão científica, de forma que busca uma explicação para os fatos baseada na ciência. Em outras palavras, a razão é o único caminho para se chegar ao conhecimento. Individualismo. Representou uma das mais importantes características do Renascimento, associadas ao movimento humanista. O homem é colocado em posição central e passa a ser regido, não somente pela Igreja, mas também por suas emoções. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. Antropocentrismo. Em detrimento do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus estava no centro do mundo, o antropocentrismo, homem no centro do mundo, surge para resgatar diversos aspectos do ser humano. A inteligência humana foi corroborada com as diversas descobertas científicas da época. O homem passa a ter uma posição centralizada de destaque. Cientificismo. Numa época de efervescência, o conceito do cientificismo foi de suma importância para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. Destaca-se as descobertas científicas realizadas por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Andreas Vesalius, Francis Bacon, René Descartes, Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Universalismo. Foi desenvolvida sobretudo na educação renascentista, corroborada pelo desenvolvimento do conhecimento humano em diversas áreas do saber. O homem renascentista busca ser um polimata, ou seja, aquele que se especializa em diversas áreas. O maior exemplo da figura polimata do Renascimento foi, sem dúvida, Leonardo da Vinci. Vale ressaltar que, no período renascentista, houve uma expansão de escolas, faculdades e universidades, bem como a inclusão de disciplinas relacionadas às humanidades, línguas, literatura, filosofia, dentre outras. E aqui ficou a nossa atividade. Então, gente, a gente aprendeu que na nossa corrente aqui, né, de pensamento, que foi... Deixa eu voltar... O Renascimento, né? Existiram várias ramificações, né? E nelas
estavam, né, o humanismo, né, que foi um movimento que surge como um mote para a valorização do ser humano e da natureza humana. Estava o racionalismo, que defendia a razão humana, né? Essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista, em detrimento da fé medieval. O individualismo, né, que representou uma das mais importantes características do Renascimento, associadas ao movimento humanista. O antropocentrismo, né, que tinha o homem como centro do universo ao invés de Deus. Bem polêmico isso, inclusive. O cientificismo, né, que esse daqui ele foi quando surgiram as primeiras experiências, né, os primeiros cientistas, e teve toda aquela efervescência da Idade Média. O universalismo, né, que foi desenvolvida sobretudo na educação renascentista, corroborada pelo desenvolvimento do conhecimento humano em diversas áreas do saber. A nossa atividade ficou sobre o Renascimento, escolher uma das suas características, pesquise e escreva nas linhas, né, do seu caderno e explique por que escolheu esse segmento. Então você vai poder escolher o universalismo, o cientificismo, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo, o humanismo, né? E você vai estar escrevendo a pesquisa que você fez no seu caderno e falar para mim por que você escolheu essa linha, né, de pensamento, certo? Lembrando que todo o conteúdo da nossa aula está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixem de deixar o like no nosso vídeo. Sigam a gente nas redes sociais para ficar informados sobre tudo que está acontecendo na nossa escola. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!